Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Boa noite. Hoje é sexta-feira. Teremos um final de semana de muita movimentação, inclusive na área do esporte. O Joinville retorna à Série B, sábado às 16 horas e 20 minutos na Arena. Eu confesso que o Dr. Mauro Dalmo Cláudio de Oliveira poderia ter sido mais esperto em termos de marketing para anunciar a sua saída, a sua demissão. Explico. Na sexta-feira pela manhã, ele entregou a carta de renúncia ao governador em Florianópolis. E à tarde, aqui em Joinville, a secretária Simone Chiram, do Desenvolvimento Regional, foi até o prefeito entregar um documento no qual estava o governo do estado, por consequência a Secretaria Estadual da Saúde, liberando 14 milhões de reais para a complementação do complexo emergencial Ulisses Guimarães. O que eu falo é que faltou marketing do Dalmo, porque ele deveria ter feito o seguinte: ter pego a carta de demissão, entregue ao governador sem falar nada, vir a Joinville, manter essa audiência com o seu Udo Deller, prefeito de Joinville, e anunciar para toda a imprensa: aqui está, a minha secretaria está liberando 14 milhões de reais para o complexo Ulisses Guimarães na área da saúde de Joinville. E devo anunciar que estou de saída da secretaria. Resultado, quem acabou faturando com os 14 milhões foi a Simone, que aparece na foto de hoje do Jornal Notícias do Dia, assinando o convênio, o documento com o prefeito Udo Deller. A saída do Dalmo já estava marcada, foi a morte anunciada, a saída anunciada com muita antecedência. Ele estava sendo fritado, sentiu que não tinha mais nada o que fazer e acabou pedindo demissão. Não foi surpresa. Esperaram a convenção do PMDB acontecer para não ter algum problema de voto, já que o Mauro estava já que o Dalmo estava na chapa do Eduardo Pinho Moreira e o Mariani em outra chapa. Foi comentado e o prestigioso, conceituado jornalista Moacir Pereira anunciou no mesmo dia, afirmando, e a fonte dele, é claro, deve ter sido o governador, que o substituto do Dalmo seria de Joinville. E mais exatamente a PMDBista, ex-vereadora, não conseguiu se reeleger, é suplente de vereadora, Tânia Eberhardt. E inclusive o Moacir publicou todo o currículo da Tânia. Só esqueceu de dizer que a Tânia sempre foi PMDBista, é claro, mas que ela esteve licenciada do partido. Ela era funcionária da Secretaria de Assistência Social e no governo Lula, do PP, adversário do PMDB, o Getúlio Ferreira saiu da secretaria e ela foi convidada e aceitou. É a mesma coisa na época que um palestino aceitar ser ministro de Israel. Mas a Tânia, não vou discutir aqui a sua capacidade, sua competência, mas o importante é que ela é de Joinville. E Joinville mantém a Secretaria da Saúde. Em seu lugar, aqui em Joinville, vai ocupar o cargo a Zeca, conhecida, uma pessoa fantástica, atenciosa. Eu adoro a Zeca. Sempre me relacionei bem com ela. E ela vai ocupar o cargo por indicação do PMDB, o partido do Udo Deller. Agora, a surpresa foi que parece que o vice-prefeito Rodrigo Coelho não estava sabendo disso. Eu explico. É que a Zeca é chefe de gabinete, cargo número 1 do gabinete do vice-prefeito Rodrigo Coelho. E quinta-feira à noite eu estava jogando futebol quando recebi um telefonema
de uma fonte, e isso é importante ter a fonte. Essa fonte eu vou prestigiá-la sempre que puder. Me ligou dizendo o seguinte: a Tânia está certa, e no lugar da Tânia vai a Zeca. E no lugar da Zeca, no gabinete do vice-prefeito, vai o fulano ou a fulana. E eu peguei o telefone e liguei para o meu editor, o Sérgio Sestrem, lá no Jornal Notícias do Dia, e ele conseguiu arrumar um espaço na coluna, que já tinha sido fechado, eu já tinha entregue, conseguiu um espaço com essa informação. Hoje pela manhã eu recebo um telefonema do Rodrigo, assessor do vice-prefeito Rodrigo Coelho. O Rodrigo me perguntando quem era a fonte que tinha me dito, quem tinha passado aquelas informações, porque o Rodrigo não sabia. Isso era eu até estava almoçando na época, na hora. Eram 12 horas e 10 minutos, uma coisa. 12 horas e 10 minutos, meio-dia e 10. E o Rodrigo, pelo que fiquei sabendo, não estava sabendo que a Zeca iria deixar o seu gabinete como chefe de gabinete. Nós vamos ao intervalo, retornamos depois com mais informações aqui no programa Os Colunistas, que agora já está acessível no Facebook Os Colunistas. É só você acessar e que vai acompanhar a gravação do programa. Aliás, deve estar bem cedo a gravação do programa de hoje, sexta-feira. Voltamos depois do intervalo. Os Colunistas, com Luiz Veríssimo. Duas informações a respeito da GM e da Mercedes. A GM, através do Munhoz, seu vice-presidente, esteve na quinta-feira conversando com o prefeito Udo Deller e anunciou que a fábrica, aquela de condutores, vai ser reiniciada a sua construção. Ela havia começado, parou em função do mercado europeu e que agora ela vai ser reiniciada ali ao lado da fábrica de motores da GM aqui em Joinville. A Mercedes, o prefeito Udo Deller, respondendo uma pergunta do Munhoz sobre como estaria a BMW e a Mercedes, o prefeito falou de que a Mercedes, os alemães da Mercedes, lhe disseram, para o Udo, que eles gostariam de ficar próximo à GM, próximo à fábrica da GM. Só que não há terreno disponível naquela área. Ou seja, o prefeito Udo informou a GM, a americana General Motors, de que a alemã Mercedes-Benz quer ser vizinha. Na quinta-feira também, o prefeito Udo recebeu Kleinbing, ex-prefeito de Blumenau, atual presidente do Badesc. O Kleinbing veio informar de que a prefeitura de Joinville está completamente irregular no processo de liberação de 20 milhões para asfaltamento e reasfaltamento, complementação de asfalto de algumas ruas aqui de Joinville. Coincidência, essa visita veio na mesma semana em que o deputado Kennedy Nunes protestou nas redes sociais de que a prefeitura de Joinville não estaria muito interessada nesse processo e que nem a documentação havia sido entregue lá no Badesc, o que foi desmentido pelo presidente Wilson, o filho do Wilson Kleinbing, o ex-prefeito de Blumenau, o Kleinbing. No programa Encontro com a Imprensa de amanhã, que vai ser apresentado às 10 horas e 30 minutos da noite, eu e a Ana Keller entrevistamos o Durival, que é de uma associação de produtores, de proprietários de terras aqui de Araquari, São Francisco e Barra do Sul. A FUNAI quer transformar 4 áreas aqui da região em reserva indígenas, áreas valorizadíssimas e que agora está em fase de perícia. O juiz daqui de Joinville nomeou uma perita para saber se os índios vivem em termos de cultura aqui na região, como é que eles estão vivendo e se eles já estavam aqui antes da
promulgação da Constituinte. E, aliás, antes de 92, que é a Constituinte que estabeleceu esse prazo. Só que os índios não estavam aqui antes de 92. E o que a perita vai descobrir é tão óbvio quanto ela recebesse uma tarefa de perícia para descobrir se a Serra do Mar está próxima de Piraberaba ou não. Evidente que os índios não estavam aqui desde antes de 92. E o Dorival contou uma história curiosa. O seu sogro, que tem uma propriedade onde a reserva está sendo requisitada, onde as terras estão sendo requisitadas pela FUNAI, o seu sogro, que mora lá há 81 anos, viu uma família na beira da BR-101, ali na frente da propriedade dele. E o cidadão e a esposa com um grupo de oito integrantes. E ele, com pena, acabou abrigando essa família dentro da sua terra, dando-lhe uma casa, um local para eles morarem, até as autoridades darem um jeito, a FUNAI dar um jeito naquela família que estava abandonada, repito, nas margens da BR-101. E por causa desse ato de benevolência, as suas terras acabaram sendo incluídas na pretensa reserva indígena que a FUNAI quer criar aqui na região. Outro detalhe, um proprietário de 3 milhões de metros quadrados dentro da reserva recebeu uma proposta de 45 milhões de reais pela área. Só que a negociação emperrou porque o comprador descobriu que essa terra, 3 milhões de metros quadrados, está dentro da tal reserva indígena. Vamos aguardar, vamos esperar para ver se isso é resolvido rapidamente, porque essa questão indígena está atrasando a duplicação da BR-280, porque parte dessa duplicação vai passar por áreas indígenas. A Roberta, ex-presidente do IPUJ, aqui de Joinville, durante a administração do PT, ela que foi candidata a vereadora pelo PT, a Roberta Schisler, ela agora foi convidada e aceitou ser assessora parlamentar da bancada do PMDB em Florianópolis. E o convite partiu do deputado Carlos Chiodini. A Roberta certamente que deve pedir desfiliação do PT e se filiar no PMDB e deve ficar 2 dias trabalhando lá na bancada em Florianópolis. Enquanto isso, o seu marido, Cláudio, juiz federal, que durante muito tempo aqui atuou na comarca de Joinville, como juiz substituto, foi efetivado, foi para Guaíra e de lá para Criciúma, está de férias. E a boa notícia para a família da Roberta e para a família do Cláudio, que é torcedor fanático pelo JEC, é que depois das férias o Cláudio volta para Joinville, volta para ser juiz na Justiça Federal de Joinville. Aliás, Justiça Federal que em breve, entre 1 a 2 anos, deve receber a sua sede própria no centro da cidade, onde hoje funciona o prédio abandonado do antigo Fórum da Comarca. Tenham todos um bom final de semana. Retornamos na segunda a partir das 8 horas, aliás, das 7 horas e 45 minutos. Acompanhem logo mais, às 8 horas e 30 minutos de hoje, sexta-feira, o programa Jornal da Cidade com Ana Paula Keller e às 11 horas, Urgente Atitudes de Carlos Bist. Até a segunda. Os Colunistas com Luiz Veríssimo.